Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui, pedindo essa graça, do Senhor de nos abençoar nesse momento em que abrimos a Sua palavra para meditarmos. Vamos mais uma vez orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, nessa expectativa que cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E dessa forma, Senhor, é o nosso consolo, que é a Tua palavra, Senhor, que será meditada, Senhor, e é o Senhor que zela por ela, Senhor. E nós pedimos mesmo que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos edifique, Senhor, como igreja do Senhor. É isso que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Uma semana se passou, irmãos? Alguns irmãos, na oportunidade que terminou esse compartilhar, alguns irmãos vieram falar comigo, trazendo alguns pensamentos, acrescentando aquilo que foi falado. Outros durante a semana também contribuindo com o assunto. E como isso é importante, obrigado. Como isso é maravilhoso, como que o Senhor, Ele cuida do seu povo, Então vamos ler lá Romanos 15, que é o texto que nós estamos trabalhando. Romanos 15, a partir do versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Recapitulando um pouco, alguns irmãos não tiveram aqui, não sei se tiveram a oportunidade de ouvir durante a semana, mas nós separamos então esse compartilhar, essa meditação, começando por essa expressão, servi-los com bens materiais. E o grande desafio para nós é entender que esse serviço é um serviço espiritual. Porque quando falamos de bens materiais, tendemos a nem querer, às vezes, aprofundar nesse assunto ou achar que isso é uma coisa de menos importância, não é uma coisa muito terrena, não é uma coisa espiritual, mas é. E nós temos que lidar com isso, porque o Senhor usa e quer usar aquilo que Ele tem dado sobre os nossos cuidados, para servir. E nesse serviço, há uma libertação do Senhor para a nossa vida. Nesse serviço, há uma expressão da glória do nosso Senhor. Nesse serviço, há um trabalho de Deus na nossa vida. Um incansável trabalho. Então, nós demos essa importância para o assunto. Vimos no próprio ministério do nosso Senhor Jesus, falamos que ali dos 12 aos 18 anos não há registro, por 18 anos, não há, dos 12 aos 30, então por 18 anos não há registro da vida do nosso Senhor aqui nessa terra, a não ser que ele era um carpinteiro, ele herdou essa profissão de José.
E o Elísio até não está aí hoje, né? Aí veio me alertar, né? Muita gente confunde que o senhor era marceneiro, mas o senhor era carpinteiro. Tem a diferença de carpinteiro. Mas eu falei alguma coisa errada? Não, mas quase. Falei, não, então tá bom. Não, porque o marceneiro, ele mexe com móveis, e o carpinteiro, ele está ali mais questão de estrutura, né, numa construção e tudo. Eu falei, você até me ajudou, irmão, porque por muitas vezes eu fiquei pensando nisso mesmo, né? Por que de tantas profissões que até na época existiam, né, outras profissões, o Senhor foi direcionado para essa, né? E é muito interessante isso mesmo, né? Porque o Senhor podia ter sido também um pescador, como muitos dos apóstolos ali eram, um coletor de impostos, um auditor, um procurador, podia ser muitas outras coisas. Mas ele foi o carpinteiro, né? E justamente isso, né? Talvez o Senhor não esteja tão preocupado com a estética, né? Com a mobília, mas com a estrutura mesmo. E isso pode ser um ensino espiritual também. Mas, enfim, o fato é que nós tocamos nesse assunto porque, durante esse tempo, então, o Senhor, dali dessa profissão, ele tirou o seu sustento. Mas, ao começar o seu ministério, e nós vimos lá em Lucas, né, no capítulo 8, no versículo 3, que nos é dito, né, que algumas mulheres que andavam com o Senhor, Maria Madalena, lá fala Joana, esposa de Cuse, que era procuradora, e Susana, e outras mulheres serviam ao Senhor com seus bens. Isso está lá no versículo 3 de Lucas 8. Então, me alertaram também, né? Falaram, você falou que o Senhor recebeu muitas doações, ofertas, muita gente emprestou algumas coisas para o Senhor, né? O cenáculo, o burrinho, mas tudo é dele. Eu falei, de fato, tudo é dele. Mas o Senhor, como homem, ele se despiu, né? Ele não usurpou ser igual a Deus. Então, nesse tempo que ele viveu aqui, ele dependia para comer, ou de comprar, ou de alguém doar, ou então também não comeria, né? Em alguns momentos isso aconteceu também. Mas o fato é que o ministério do Senhor Jesus teve um fluxo de ofertas também. Ele foi sustentado. E isso é maravilhoso. Falamos também, né, da nossa situação, então, como mundo aqui em que vivemos, que por sinal está colapsando, né, as nações, as relações entre as nações, elas são estabelecidas, né, numa base muito frágil, numa base de confiança, nos seus interesses, na sua moeda, mas a partir do momento que essa situação é abalada, o sistema ele entra em colapso, as nações se apavoram, as consequências começam a surgir e hoje tudo é globalizado. Nós falamos então uma guerra da Rússia com a Ucrânia, afeta a cadeia alimentar, afeta o sistema de comércio, começa a desequilibrar tudo, a inflação, e aí os mercados ficam apavorados, e aí o que percebemos é que existe um sistema, que nós estamos inseridos nele, mas não podemos confiar. A nossa confiança não pode estar posta num sistema capitalista, naquilo que eu possuo, porque não é por isso que nós vamos ser medidos, mas o Senhor usa
Nós estamos no mundo, né? A oração do Senhor: não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Não tem jeito de estarmos fora das relações estabelecidas hoje, dessa troca de dinheiro por alguma coisa, dinheiro por comida, dinheiro por um bem, dinheiro para te ajudar, dinheiro, meu salário em dinheiro. Esse é o sistema que nós estamos inseridos, e o Senhor vai usar ele, mas nós não podemos ter a mente do sistema. Nós podemos até usar do sistema, mas não seguir a mentalidade do sistema. Digo capitalismo, até mesmo comunismo, até mesmo socialismo, né? Então, passamos por aí e chegamos ao fato, né, de que a salvação, ela traz essa libertação desse aprisionamento. E de uma maneira maravilhosa, né, o Senhor, Ele cria um modelo de participação que, de fato, rompe com esse sistema. A salvação, ela liberta-nos dessa escravidão. Vimos que vivemos em tempos difíceis, como diz lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 3, fala que nos últimos dias virão tempos difíceis, em que os homens serão egoístas, avarentos, né? E vimos que como isso está presente nesses dias e como tem relação com tudo isso que nós absolvemos muitas vezes, né? E aí, né, li uma história desse livro aqui, aquela questão de um acidente aéreo, né, para dizer que muitas vezes a gente anda meio desorientado, meio perdido, quando nós temos toda a possibilidade de termos a palavra de Deus nos direcionando nesse assunto, né? Muitas vezes desprezamos e aí perdemos essas noções, andamos pelo que vemos, pelo que sentimos e nos perdemos. Mas a palavra de Deus, né, é como esse painel ali da história, né? Um painel de controle que funciona e está tudo ali, né, para que possamos fazer esse voo tranquilo, né, com orientação. Mas esse viver, ele também é pela fé, e eu quero tocar um pouco nisso. Mas aí nós entramos nessa segunda parte, então, que Paulo menciona, que ele estava a caminho de Jerusalém, levando uma oferta dos macedônios, e é uma grande oportunidade, né, de entrarmos então naqueles capítulos de 2 Coríntios, né, capítulo 8 e 9, que traz muitos princípios, muitas orientações de como é essa questão da oferta, porque ali é detalhado, né, como foi feito esse levantamento. Então, quantos irmãos aí leram 2 Coríntios 8 e 9? Era uma lição, né, dada para essa semana. Nós entramos então numa primeira parte, né, desse capítulo 8, né, do versículo 1 ao versículo 6, destacando então que a primeira questão aqui era a questão geográfica, né? O nosso dinheiro, ele não está limitado, os nossos recursos não estão limitados a esse local, nem a esse bairro, nem a essa cidade, nem ao estado, nem ao país, mas o limite é o planeta mesmo. Os nossos recursos, eles podem alcançar necessidades aonde
nem imaginamos, né? Mas para isso nós precisamos estar atentos. Então, os irmãos, as igrejas da Macedônia, né, eles manifestaram essa abundância de alegria, né? E nós vimos que da pobreza deles saiu riqueza, né? Superabundou grande riqueza, versículo 2. E Paulo diz, né, que testemunhou que eles, na medida de suas posses e mesmo acima delas, né, eles se mostraram voluntários, né, tiveram esse coração e não só fizeram como eles esperavam, né, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque se você quer entrar numa vida de ofertar, né, de se doar, a consagração precede tudo isso. Dar-se a si mesmo. Com certeza, a abundância da alegria, a generosidade, tudo está ligado porque eles se deram primeiro. Tudo isso pôde acontecer porque eles se deram primeiro ao Senhor. E não há outra maneira de caminhar nesse assunto sem primeiro nos darmos ao Senhor. Sem isso vai ser inócuo o nosso agir. Então, o versículo 7, ele me abre uma oportunidade aqui para falar que esse também é um assunto que diz respeito à fé. Ele não é só material. Ele se expressa materialmente, mas versículo 7, vamos ler, fala assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra. Duas coisas imprescindíveis para esse caminho: a fé e a palavra. Nós temos, então, o nosso conceito de fé, né? Que está lá em Hebreus. Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, né? O versículo 1. Dá uma ida lá que eu quero passar por alguns versículos, então vamos aproveitar e já dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu esqueci ou deixei para agora, né? Vamos fingir que deixei para agora. Porque a grande lição que eu tinha falado naquela primeira parte era que o invisível é mais sólido do que o visível. Não é? Eu usei, deixa eu ver aqui a expressão que... Mas era baseada em 2 Coríntios 4, né, que nós mencionamos. Só que a grande lição para nós é entender que o invisível é mais seguro e confiável do que o visível. E como que nós vamos ver isso? Somente com o olhar da fé. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante o versículo 3 de Hebreus 11. Nessa tradução Almeida, tem outras traduções que ampliam de uma maneira até melhor, mas olha só. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das invisíveis. Então, irmãos, há uma realidade, podemos dizer, paralela, que é a da fé. As visíveis vieram a existir das invisíveis. Perceberam isso nesse versículo? Tudo que nós vemos veio a existir daquilo que é invisível.
Então o invisível parece ser mais real do que o visível. Não é assim que diz que Moisés viu no versículo 27? Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Somente pela fé nós podemos ver o que é invisível. De muitos exemplos, muitos mesmo, que nós temos na palavra de Deus. Eu vou trazer um só para a gente trabalhar mais um pouco essa questão do invisível. Lá em Josué 3, Josué no capítulo 3 começa falando que levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então o contexto aqui é que o povo de Deus então estava acampado às margens do Jordão. E Deus fala para Josué que eles vão atravessar o Jordão. E ali traz algumas orientações da distância, de como seria feito, Os sacerdotes iriam pegar a arca da aliança, passar no meio deles e iam na frente. E o versículo 13, o Senhor está dizendo como que isso ia acontecer. Ele, no versículo 12, só para ter o contexto, tomai, pois, agora, então estava chegando o momento de acontecer isso. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então o Senhor disse o que ia acontecer. Versículo 14 é o acontecimento. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés lhe molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade, Adã, que fica ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Se você tirar o parênteses aí, do versículo 15, fala assim: e quando os que levantaram a arca chegaram até o Jordão e os seus pés molharam a borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima. Exatamente como o Senhor falou. Agora vamos então para essa cena. Os sacerdotes estão ali com a arca. Quando a planta dos pés deles pisaram o Jordão, que estava na cheia, ou seja, no pior momento então para se atravessar um rio, as margens estavam transbordando. O Senhor disse: na hora que eles puserem a planta dos pés, as águas cessarão. Isso aconteceu? Aconteceu. Os sacerdotes, na hora que puseram a planta do pé na água, fala que as águas pararam. Mas elas pararam ali na frente deles? Não. Fala que pararam muito longe, nessa terra aqui, na cidade de Adã. No meu rodapé aqui,
está falando que a cidade de Adã estava 24 quilômetros acima do lugar que eles puseram o pé. Então imagina a cena, puseram o pé, as águas pararam, eles viram ela parar no momento? Não, mas Deus falou que parou e parou. E esses são os olhos da fé, irmãos. Eles não veem as circunstâncias, eles veem a ordem de Deus. As águas pararam lá em cima, mas os olhos naturais ainda estavam vendo a correnteza passar. Mas o que acontecia? A cada passo, as águas de baixo desciam e não vinha água de cima. Pois ia melhorando, na hora que a arca chega no meio, está seco. Um irmão, na minha época de jovem, né? Jacques, muito conhece, né? Ele era físico, né? E uma vez ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que nós sabemos que a luz do sol demora 8 segundos para chegar na Terra. Se o Senhor chegasse exatamente agora e falasse, escurecia o sol, você creria? Vendo assim, teríamos 8 segundos de oportunidade. Porque no momento em que o sol escureceu, aqui ainda continuou assim. Mas em 8 segundos, pum, né? Aconteceu igual acaba a luz em casa. Você já viu? Tá de repente de noite, bum, você toma aquele susto. Mas esses são os olhos da fé, irmãos. Esses são os olhos da fé. Eles não andam pelas circunstâncias, não andam pelos nossos olhos, mas eles andam pela palavra de Deus. Então, a fé e a palavra. Isso, vamos voltar lá em 2 Coríntios para continuar a nossa leitura e adentrarmos nesse aspecto prático da oferta. Então, lemos: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, isso não é uma ordenança, não estou falando como ordem, como obrigação, mas vou dizer uma coisa: a sinceridade do vosso amor, do seu amor, é provado nessa hora também, não é? Porque ele fala assim, pois conheceis, no versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Exatamente isso que vimos hoje no partir do pão, né? Como a obra do Senhor nos possibilita sermos ricos. Como da sua pobreza saiu riqueza. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso. Não só a prática, então já era um exercício, mas também o querer. Completai agora a obra que foi começada, né? Para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Agora já veio até uma medida um pouco melhor da que estava, aqui já é de acordo com as vossas posses, né? E no versículo 12 fala assim: porque
se há boa vontade, presta atenção nisso, irmão, se há boa vontade, se há, né, esse desejo no coração de bom grado, será aceito, conforme o que o homem tem, de novo, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja novamente igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Maravilhosa essa passagem, porque esse sempre é o interesse desse movimento dentro do corpo de Cristo, para que haja igualdade, para que haja equilíbrio. Suprindo a vossa abundância no presente. Presta atenção nisso, irmãos. Eu já estou um pouco vivido, né? Os anos vão se passando e é muito interessante que a gente vai amadurecendo e vai vendo algumas coisas mesmo. E na nossa própria vida nós vamos percebendo isso. Há tempos que há abundância e há tempos que aperta um pouco. E aqui Paulo está deixando, olha, a abundância sua do presente supre a falta daqueles, porque depois a abundância daqueles vai suprir a sua falta. Tudo para que haja igualdade. Então, esse movimento ele acontece, ele é um cíclico, podemos dizer assim. Eu já vi muitas famílias aqui em apertos que hoje estão numa situação muito melhor do que aquela no passado. Também já vi famílias que tinham uma abundância em um tempo e hoje estão um pouco apertadas, né? E é assim, irmãos. E nós temos que ter medo disso? Esse é o olhar de fé que nós necessitamos, porque nós vamos ficar presos às coisas. Ah, se eu der isso, né? A gente não tem nem coragem de consagrar o nosso salário, né? Fica com medo. Ah, mas e aí se o Senhor pedir para eu dar tudo, para eu dar tudo? Ué, se o Senhor pedir para você dar tudo, é dar tudo. Se Ele pediu, é para você dar, porque Ele vai suprir. Então nós não temos que estar presos a isso, irmãos. Não temos que ter esse medo de faltar, porque é o mesmo Senhor, da abundância e da falta é o mesmo. E a fé não vai deixar você abalar por nenhuma dessas situações. E Paulo já dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Eu sei viver na abundância, sei viver na falta. Não altera nada naquilo que eu creio. Então, não tema, irmãos. Não tema quanto a esses assuntos. Participe de boa vontade, de acordo com as suas posses. E de repente pode ser que o Senhor te enche de tal maneira que pode acontecer que você dê até além das suas posses. De tanta vontade de participar de uma oferta, de um momento, de uma ordenança de Deus. Ver se eu não estou pulando nada. Enfim, então essa é uma parte muito interessante e maravilhosa, né? Aquele então que muito colheu não teve demais, e aquele que não colheu nada também não faltou. Esse é o ambiente que nós precisamos ter em mente e desejarmos viver. E aí, entramos aqui numa parte, né, que Paulo ressalta, né, a graça de Deus, né,
que colocou no coração de Tito, né, um empenho nesse assunto, né? Ele se prontificou a cuidar dessa oferta, se voluntariou, de novo tem essa atitude voluntária, né, no versículo 17. E aí, 18 fala que foi enviado um irmão. Qual irmão? Não sabe. Um irmão. Mas um irmão cujo louvor, né, no Evangelho estava espalhado por todas as igrejas. Então, um irmão que era conceituado, mas não necessariamente tem que aparecer seu nome. Não necessariamente. Mas um aspecto importante quando se lida também com ofertas, com recursos, é esse cuidado que Paulo trouxe no versículo 21, né? No versículo 20 ele fala assim, evitando, esse irmão, né, ele glorifica, né, por ele ter vindo, né, ministrando também essa bênção, e fala assim, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Esse é um cuidado que temos quando lidamos, né, numa situação como essa, né, de levar ofertas, e esse é um ambiente saudável, né, que haja mais de um irmão para ter esse cuidado, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, né? A gente sabe muitas vezes como funciona isso, como o nosso coração muitas vezes pode trazer um prejuízo, né? Com acusações, com desconfianças, mas pessoas experimentadas, né? Que têm esse reconhecimento, né? Então eles também precisam dessa ajuda, e é assim que procedemos, né? Talvez você até me veja às vezes indo com gasofilácio, descendo a escada sozinho, mas eu nunca abro ele sozinho. Nunca faria isso, né? Bom, se um dia não tiver ninguém aqui para ajudar, alguns irmãos oferecem, né? Porque ali a gente faz a contagem dos recursos que entraram e toma nota disso. E isso precisa ser um trabalho conjunto mesmo. Então sempre, no mínimo, mais um, né? Eu e mais um, ou dois irmãos, 2 ou 3 irmãos. Enfim, ressaltar que esse é um cuidado. Entramos então aí no capítulo 9, que Paulo fala, olha, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, na qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia já está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então há esse reconhecimento de Paulo. Vamos pular para o versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, é uma questão natural e muito lógica aqui, né? Se você semear pouco, vai colher pouco, até matemático. Se você semear muito, a chance de colher é bem maior. Eu queria aproveitar essa passagem para ir em Lucas 16, queria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 16, para a gente aproveitar essa questão do pouco. Lucas 16, a partir do versículo 10. É um pouco da mesma ideia, mas não é exatamente a mesma ideia. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
Olha essa expressão interessante, verdadeira riqueza. Lembra que domingo passado nós vimos verdadeira vida e agora verdadeira riqueza. Então, essa é uma pergunta, né, que ficou no ar. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, presta atenção nisso, irmãos, que interessante. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Então, essa declaração sobre os fariseus, que eles eram avarentos, amavam o dinheiro, amavam esse desejo de acumular, de ter, de se apegar a isso. E isso faziam com que eles ridicularizassem aquilo que o Senhor estava falando. E eu quero trazer o mesmo cuidado para esses dias, irmãos, para o seu coração. Não façamos da palavra do Senhor algo ridículo por causa de bens, por causa de interesses que são tão pequenos, são tão terrenos. Mas Jesus lhes disse: vós, os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, cuidado, irmãos. Esse é o nosso cuidado. Longe de nós um coração egoísta e avarento. Pelo contrário, né? Estejamos prontos, voluntários a repartir. Então voltamos aqui para 2 Coríntios 9. Versículo 7, então, agora traz uma medida muito importante também, para quem quer adentrar sobre esse assunto, né? Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, essa é uma medida no dar. Deus ama quem dá com alegria. Aquilo que você propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus, Ele quer nos usar para ajudar os outros, né? É o seu desejo, né, que nós aprendamos que dar é melhor do que receber. E Deus ama quem dá com alegria, porque Ele próprio se deu. Ele é um Deus dadivoso, né? A medida de Deus, irmãos, ela é muito grande para nós. A verdadeira generosidade, né, e a liberalidade, a verdadeira generosidade é a que dá com liberalidade, sem segundas intenções, sem motivação egoísta e sem o desejo de controlar a situação. Porque isso não pode estar envolvido na situação jamais. Eu não posso ter uma oferta direcionada por Deus e depois tentar aprisionar esse irmão a mim, né? Ou a situação, tentar controlar a situação, ou dar com alguma outra intenção que não seja aquela de suprir a necessidade, né? Não.
Não sejamos enganados por isso, né? Quem dá com alegria, simplesmente dá. E espera que Deus reponha para dar novamente. Tem uma história, até aqui nesse livro, que um professor, ele, num treinamento de missionários, ele usava sempre um exemplo, né? Ele pegava 2 garrafas, uma com uma boca mais larga e uma com uma boca mais fininha. Enchia as 2 de areia. As 2 estavam cheias de areia, aliás. E aí ele mostrava assim, né? Derramava uma e derramava a outra. Essa aqui, né, com a boca larga, caía tudo em cima da mesa rápido. Essa aqui, com a boca mais fina, igual uma ampulheta, né? Ficava lá. Mas estava dando, né, na medida dele. E aí, depois ele falava, agora vamos fazer o contrário. Aí eles viam lá, a que tinha a boca mais larga, enchia rapidinho. E a que tinha a boca fina, ó, caía para os lados, enchendo, demorava a encher. E essa é uma vida proposta para o Senhor, que o Senhor propõe. Se você exercitar no dar, você vai ser acrescentado e você vai continuar dando. E vai ser acrescentado, vai encher e vai dar, vai encher. E é esse o mecanismo. Não tem diferença. Então, o tamanho da sua disposição talvez pode fazer apressar alguns eventos ou reter. Essa é uma medida mesmo. Continuando então, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça. Isso é maravilhoso, né? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, existe uma proporção aqui mesmo. E é interessante, porque se nós sabemos que se a gente semear muito, nós vamos colher muito. Se a minha sementeira aumenta, significa que eu tenho mais sementes para lançar. Então, o que dá semente é o que semeia. Não necessariamente você precisa estar semeando, mas você pode dar semente ao que semeia. Os seus recursos, eles podem chegar a um missionário que está pregando o evangelho num lugar onde você nunca vai chegar, mas a palavra de Deus vai chegar, porque você está dando semente ao semeador, aquele que está semeando lá. E muitos ministérios, muitas coisas no nosso dia a dia pode acontecer dessa maneira. Um irmão que não tem gasolina para ir no hospital, mas você tem um recurso. O irmão quer tanto visitar uma outra cidade, tem no coração ali. Então, irmãos, temos que ter esse discernimento. Mas olha que cenário importante, nós vamos caminhando aqui para finalizar de uma maneira brilhante, como esse texto finaliza. Então, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, como? Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Essa palavra, voluntariamente, generosamente, está sempre ligada aos recursos. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças aos macedônios? Não, graças a Deus.
Então, Paulo encaminhando aquela oferta, quando ela chegasse, graças a Deus iam ser rendidas. O Senhor é glorificado, né? É isso que vai falar o versículo 12, porque o serviço dessa assistência, presta atenção, irmãos, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O serviço dessa assistência glorifica. Além de suprir a necessidade, glorifica, traz glória a Deus. Por isso é um assunto totalmente espiritual. Visto, versículo 13, como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade, está vendo de novo a palavra, com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em nós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui para mim, tem aquele mesmo sentimento que Paulo tem lá em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria como do conhecimento. Porque, irmãos, o que vimos nesse versículo 13 e 14, é como isso funciona no meio do povo de Deus. Eu obedecendo a minha confissão do Evangelho, liberando contribuição, recursos, o que acontece? Outros oram, aqueles que receberam oram. E o que acontece? Um vínculo é estabelecido. Então, a oferta, ela cria vínculos. Deixa eu ler uma historinha aqui. Semana passada, eu vi a Carla aí, não vi o Samuel, mas falei com ela que eu ia mencionar algumas coisas aqui, né? Mas aqui tem uma história simples, mas que ilustra um pouco isso. Fala assim: nossas contribuições para a obra de Deus frutificam em bênçãos maravilhosas. Quero narrar aqui uma experiência ocorrida em Nova Orleans, que é um exemplo do que Deus faz com as nossas ofertas. Uma garota de 10 anos, de nome Lisa, ganhou $15 com o servicinho que fez. Deve ter feito um servicinho doméstico, né, o pai. Em vez de comprar um brinquedo, doces ou uma roupa nova, Lisa resolveu dar o dinheiro para Chuck Morris. Não é Chuck Norris, não. Uma letra só que muda. Chuck Morris. Um missionário que trabalha com comunidades carentes na cidade. Então, Lisa foi lá e entregou esses $15. Está aqui, ela disse assim: é para o trabalho missionário, disse a menina entregando-lhe os $15. Ciente do quanto $15 valem para uma criança de 10 anos, Chuck pensou muito antes de resolver como iria empregar o dinheiro. Então lembrou-se de Davi, né? Um marginal, homem que crianças iguais a ela dificilmente conheceriam. Ele não tinha emprego e dormia no parque municipal. Havia pouco tempo que Chuck, o missionário, lhe falara de Jesus e ele recebera a salvação. Agora queria trabalhar, mas não tinha dinheiro para tirar os documentos necessários. Chuck resolveu utilizar os $15 dados por Lisa para isso, para que ele pudesse arranjar um emprego fixo e assim obtivesse respeito próprio.
Mais tarde, Chuck escreveu a Lisa, explicando-lhe o quanto sua oferta tinha sido valiosa para Davi, e enviou um retrato do rapaz. Algumas semanas depois, o próprio Davi também escreveu para a garota, agradecendo-lhe a oferta e informando que, enfim, estava empregado. Hoje, Lisa ora regularmente por Davi, certa de que a oferta que dera a Deus tornara-se uma grande bênção para aquele homem. É um testemunho simples, como tantos que existem por aí, mas ilustra bem qual é o principal interesse de Deus na questão das finanças: construir relacionamentos. E aí ele fala que Deus demonstrou o seu amor conosco dando, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor implica nisso. Então, uma história simples, mas que mostra isso, o interesse de Deus, ou o modelo que Deus proporciona para que as ofertas, os bens circulem no meio do seu povo. Ele nos liberta desse sistema capitalista e ele cria vínculos uns com os outros. E isso me impressiona, irmãos. E isso faz com que o meu coração deseje entrar por esse caminho. Eu acho que tem tempo de nós lermos um acontecimento. Bom, em Êxodo, 35, deixa eu abrir aqui rapidinho. Nós temos um acontecimento que Deus disse a Moisés, Moisés diz a toda a congregação dos filhos de Israel, 35, versículo 4, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, veja de novo isso, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Aí uma série de bens aqui é relatados, ouro, prata, enfim. Moisés disse então que era para o povo trazer isso. Agora olha o 36, vamos ler aqui, a partir do versículo 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para toda a obra e serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo lhe trazia ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Parece até engraçado, né? Tem que pedir para parar, porque o coração que foi impelido pelo Senhor, Olha o versículo 2, fala essa expressão, na segunda parte, Não, vamos ler todo então. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Ai, irmãos, vou terminar com isso, não tem nem que acrescentar mais nada, não. O Espírito Santo, o Senhor, o impeliu, cada um que se achegasse àquela obra. Assim como foi feito na Macedônia.
E esse é o desejo do meu coração, irmãos. Com fé, com muita intrepidez, com muita coragem mesmo. Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Não tem como eu reter aquilo que é do Senhor. Se o Senhor disser, faça isso, faça aquilo. E assim, não só nesse aspecto, né, irmãos, mas aqui nós pegamos um aspecto importante. Que o Senhor use dessa bondade, dessa graça para conosco, né? De nos impelir para essa obra, que é uma obra grande. De percebermos, de discernirmos espiritualmente, irmãos, a voz do Senhor com respeito a esse assunto. Não é de qualquer maneira. Não é. Não é como um investimento financeiro. Eu vou dar porque eu vou receber. Não é essa troca, não é essa barganha, irmãos. Não vá por esse caminho. Mas é pelo Espírito. É por um olhar de fé. E isso vai transformar a sua vida, irmão. Isso vai transformar os seus dias. E o exercício dessa prática vai te trazer uma libertação, vai lançar fora os medos, né? É um exercício de santidade, de consagração, irmãos. Como já falamos aqui um tempo atrás, existem exercícios de santidade. Esse é um deles também. Possamos caminhar nessa graça, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E como precisamos que o Senhor também aumente a nossa fé, Senhor. Como precisamos ver com os olhos da fé, Senhor, sobre tantos assuntos na nossa vida, Senhor. Como precisamos ver que o invisível é eterno, Senhor, e as coisas visíveis passarão, Senhor. E nos ajuda, Senhor, com respeito a esse assunto, Senhor, com respeito ao que vimos, Senhor, porque essa é a sua natureza, Senhor. Nós cremos, a nossa salvação envolve o Teu Filho que o Senhor entregou numa cruz, Senhor. Um sacrifício, Senhor. Um preço altíssimo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo rico, se fez pobre e nos enriqueceu, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua a nos falar, Senhor. Cuida de nós, Senhor. É o que nós pedimos em Teu nome, Senhor. Amém.